Fala galerinha, ligado no canal Strong Mac. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre metrologia, que é a ciência que estuda as medidas. Mas não fiquem preocupados não, pessoal, porque aqui temos vários instrumentos aqui na minha mão. Escalímetro, paquímetros, balança, trena. O que eu quero que você entenda é o conceito. Por que você precisa medir? Por que devemos medir as coisas? A gente precisa medir para a gente ter uma garantia quando a gente está comprando, quando a gente está consumindo algo, quando a gente está utilizando algo na nossa casa. Por isso a medida é importante. Então não se foque apenas na indústria. Muitas pessoas quando escutam o termo metrologia, a ciência que estuda as medidas, já começa a ligar paquímetro, micrômetro. E eu como trabalho na indústria, isso para mim é muito comum. Mas talvez para você que seja uma dona de casa, ou talvez você que trabalha no ramo da construção, então você fala assim, não, eu nunca utilizei esse equipamento, eu não vou utilizar. Inclusive esses equipamentos estão sendo utilizados até para o pessoal que faz design de sobrancelha, sabe? Aquele pessoal que pega para poder medir, para deixar a sobrancelha no tamanho legal. Então, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso tem uma base, tudo isso saiu de uma referência. Não é uma coisa que cada um é de um jeito, tudo tem um padrão. Ou seja, para mostrar para vocês como que isso acontecia, vamos voltar lá atrás, lá na época muito antiga, onde os reis eram a referência da medição. O corpo do rei, o braço, a polegada, a jarda, o pé. Então, o que acontecia? Quando essas pessoas, que cada região tinha o seu sistema de medida, quando eles iam comercializar os seus equipamentos, o que eles plantavam, ou o que eles faziam, tinha muitos problemas com moedas. Então, o que eles fizeram? Eles foram padronizar para que quando eles fossem fazer esses trâmites, ficasse mais fácil. Então, com isso, surgiu o Sistema Internacional de Medidas. Eu tive a oportunidade de viajar para fora do país e eu posso te garantir que quando eu chego lá, eu vou comprar ou fabricar determinada peça que tenha 30 milímetros. Aqui no Brasil é 30 milímetros também. Por que eu te falo isso? Porque as coisas que se fabricam fora têm que ser intercambiáveis. Imagina eu fabricar vários parafusos na China de 3 milímetros e chega aqui no Brasil, não entra na porca que vai fazer a acoplagem do parafuso. Tá entendendo? Como que tem que ter intercambiabilidade. Então as medidas não vão variar de um país para o outro. Podem variar o que, pessoal? A unidade de medida, ou seja, polegadas, pés, que na época que quando teve a padronização do metro, o país que não aceitou na época foi a Inglaterra. Eles não aceitaram entrar nesse sistema internacional de medida e até hoje eles adotam a polegada e o pés. Mas isso não vai mudar porque é apenas você fazer uma conversão. O que eu quero deixar bem claro para vocês, essas coisas que tudo que utilizamos aqui, fita métrica, termômetro, são grandezas, então cada um tem a sua especificação. Ou seja, lá na sua casa, quando o seu filho está com febre, aí a mãe chega, meu filho está com febre, como que eu vou ver? Aí a senhora de um pouco mais de idade fala, não, coloca a mão nele, coloca a mão, não, está com febre mesmo. Aí fica aquele negócio da pessoa tá mexendo na geladeira, tá com a mão mais gelada, ah, não tá não. Entende como que tem uma variação? E para garantir, o que a gente faz? Vamos colocar o termômetro, que é uma coisa mais confiável, a gente deixa um tempo lá, tem aquele termômetro mais antigo que tem aquele mercúrio dentro, tem aqueles digitais, e eu tenho um aqui também que eu utilizo na minha filha, onde eu apenas coloco sobre a testa dela, eu aperto e ele já me mostra a medida, ou seja, 36 graus, e aí eu consigo ter certeza de que ela está com febre ou não. E na dúvida ainda a gente leva no médico para a gente poder não ter dúvida. E o que eu quero falar para vocês? Dentro da sua casa, quando você consome a luz, quando você consome muito a energia na geladeira, ferro de passar, tudo isso é medido, só muda a grandeza, ou seja, vai fazer medição de corrente elétrica, no caso tem medidas de massa,
Tem as medidas de comprimento, onde tem 1 metro, tem 1 quilômetro. Então, existe sempre uma variação. Aí você fala assim para mim, mas eu nunca vou utilizar essas coisas. Mas você utiliza também. Quando a gente fala nas grandezas físicas também que existem, tem as fundamentais, tem as escalares. Então, quando você fala de tempo, é uma grandeza também. Você faz medição com o uso do seu relógio, você mede o tempo. No seu carro, tem vários tipos de instrumento de medição. Faz a medição de distância. O odômetro lá que marca, correu daqui até ali, rodou 300 km. Ele marca lá no painelzinho. Pode ser o carro mais antigo que for, mas ele marca. Pode ser que seu carro talvez não marque uma temperatura, mas alguma coisa ele vai marcar. Então, nos casos mais modernos, temperatura de óleo e temperatura de água, que mais? Pressão de pneus. Então, tudo isso são medidas onde a gente está embasado dentro de um sistema internacional. Ou seja, você vai lá no supermercado, aí você quer comprar 1 quilo de arroz. Aí você chega na sua casa e pesa, realmente tem 1 quilo de arroz. Mas se não tivesse um metro, se não tivesse nada por trás para garantir, você poderia estar comprando 1 quilo de arroz e levando 800 gramas. Então por isso que a balança tem que estar ferida. Por isso que existe esse sistema internacional de medida para garantir que o consumidor não seja lesado. Então, lá na sua casa, você diversas vezes já utilizou algum equipamento, algum instrumento de medição e talvez você não tenha percebido. Tem esse aqui também que eu utilizo muito também quando faço viagem, que é uma balança. Aqui eu coloco ela, eu penduro a minha mala aqui e eu sei se eu vou estar excedendo os 23 quilos que é permitido no aeroporto para eu poder carregar minha bagagem. Então é uma balança, ela faz a medida de massa. Então eu consigo medir 23 quilos, eu não posso exceder esse peso, senão eu tenho que remover algo para me poder despachar a minha bagagem. Então temos trenas, temos escalímetros, que eu utilizava quando eu estava fazendo o curso de desenho técnico, até mesmo quando eu iniciei o curso de arquitetura, mas não concluí. Ele faz a redução de escalas, né? Você pega um terreno muito grande lá, você fazer uma construção de 300 metros quadrados, você não tem como desenhar num papel 300 metros. Então o que você faz? Você reduz, ele consegue reduzir 1 metro em 50 vezes, 100 vezes. Então chama escalímetro, é muito legal se utilizar. Uma ferramenta bem útil. Paquímetro, trena, o nosso nível, nossa fita métrica. Você já deve ter aí na sua casa quando você estava tomando uns whey protein, né? Para ver se você estava ganhando uma massa aí. Aqueles caras que comem um pouquinho mais de torresmo para fazer a medição da circunferência abdominal. Brincadeira, pessoal, mas aqui ó, se utilizava muito e se utiliza até hoje no ramo aí de artesanato, as pessoas que fazem roupas, né, que são como se chama? As pessoas que fazem roupa mesmo, fugiu da minha cabeça. Você entendeu? As pessoas que fazem roupas, alfaiates. Então, esses equipamentos são utilizados em diversos ramos. Aviação, que tem uns equipamentos mais precisos, eu trabalho com micrômetro, com micro. No ramo da usinagem também se trabalha muito com milésimos. Então, são os equipamentos mais precisos. No ramo da construção, que não tem tanta precisão, se utiliza muito a trena, o esquadro, né? Marcenaria também, esquadrias, serralherias, é muito utilizado também. Você consegue pegar 45 graus, 90 graus. E eu uso muito aqui em casa também. Fazer prateleira, colocar no nível, onde você tem uma bolinha de ar aqui, onde você nivela ela entre esses dois risquinhos e você garante que você está montando uma prateleira reta e não inclinada. Imagina lá, você coloca um vasinho bonitinho lá com líquido, põe uma florzinha lá dentro e aí aquela água fica toda inclinada, fica feio de se enxergar. Então usa o nível na sua casa que vai ficar mais bonitinho. Outra coisa que eu falo para vocês também, às vezes você fala assim, poxa, eu não sei medir paquímetro, eu não fiz Senai, eu não fiz técnico, eu não sei. Pessoal, paquímetro digital, você consegue comprar aí no chinês aí, a partir de R$45.
Você só fecha ele, liga ele, né? Zera ele aqui, ó. Abriu, colocou o que você quer medir, ele já aparece aqui no display. Então não tem segredo nenhum. Já vai aparecer aqui para vocês. Você consegue mudar milímetro ou polegada. Então para você que quer aprender o digital, é muito legal também. Se você quiser aprender a usar esse analógico, que é um pouco mais complexo, mas também não tem muito segredo. Basta apenas você garantir que o zero estão alinhados, e quando você abrir a medida, você vai usar o zero de referência e ele vai te mostrar a medida. Mas você deixar na descrição aí, eu faço um vídeo apenas para explicar sobre o paquímetro. Explica a parte da polegada, explica a parte da polegada fracionária, explico melhor para vocês. Se você não quiser que eu faça isso, compra o digital e você vai conseguir medir sozinho mesmo. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, tem a trena digital agora, muito legal também. Tive a oportunidade de utilizar uma. Você encosta ela aqui, liga ela, e você reflete um laser. Ele consegue pegar medidas, distâncias mais longas, porque a trena, quando você leva ela muito longe, é ruim para você. Às vezes você está sozinho, quer medir, ela fica dobrando, fica caindo. Então com a trena você consegue medir, pegar a medida em altura, a medida em comprimento. É muito legal. Você apenas reflete o laser, e eu quero comprar uma dessa para mim, uma dessas trena laser que eu acho top. Temos aqui também o nosso esquadro, né, 45 graus, que é muito utilizado para o pessoal que está fazendo faculdade aí, que gosta de fazer desenho técnico, se utiliza bastante dessas ferramentas. Basicamente é isso, pessoal, não foge muito. O que eu queria mostrar para vocês é que a metrologia não está apenas dentro da indústria. Ela está no nosso dia a dia. Talvez você não sabia isso tudo que eu te falei aqui, que ela está no seu carro, está na sua moto, está no seu pulso, no relógio, está no seu celular. Tem vários aplicativos que tem diversos equipamentos de medidas aí, que dá para você se virar e conseguir realizar algum tipo de medição aí na sua casa. Sempre tem algum instrumento de medição na sua casa para você poder comprar algo, você conseguir medir. Vai comprar um parafuso, vai comprar um pedacinho de madeira. É legal você saber, para você não estar comprando material a mais, né, e estar desperdiçando aí na sua casa. É legal, são ferramentas que tem um preço bem acessível, então vale a pena você ter na sua casa pelo menos um nível, uma trena, uma escala, um esquadro. Às vezes quer montar uma caixinha. Se você não tiver um esquadro, você pode até montar uma caixinha, mas na hora de fazer o fechamento dela, a tampa dela vai estar totalmente torta. Então, com um esquadro e uma trena, você consegue fazer vários trabalhos aí na sua casa. Uma furadeirinha aí legal, sem machucar, usando os equipamentos de proteção, que é muito importante. Mas o que eu quero aqui é te ajudar e trazer aqui para vocês um pouco sobre a história das medidas. E eu espero que você tenha gostado. Se surgiu alguma dúvida, se eu falei muito rápido, deixe nos comentários. Eu procuro tentar falar de uma maneira mais calma, mais pausada, para o vídeo não ficar muito grande. E explico algum instrumento aqui que você tenha curiosidade de aprender. Beleza, pessoal? Fique ligadinho no canal Strong Mac, que a gente sempre vai tentar trazer um conteúdo de utilidade para você, com bases e referências. Muito obrigado, valeu!